Olá, este Olá. sábado, dia 20. Olá, Cláudia. Olá, Dora. Este sábado, dia 25 de julho, arranca a parceria inédita que junta dois órgãos de comunicação social independentes, o Gerador e o Shifter, na dinamização de um ciclo de discussão sobre o ecossistema jornalístico e mediático, a que chamamos Conversas Impróprias. A primeira destas conversas será moderada por mim, em nome do Gerador, e pretende lançar um debate em torno do jornalismo cultural e de investigação, tantas vezes identificados como parentes pobres do espaço mediático nacional. Embora estas sejam duas das áreas mais reconhecidas do jornalismo, com lugar deste sempre em jornais, revistas, televisão e hoje até nas plataformas digitais, nem sempre têm logrado um verdadeiro reconhecimento e valorização, tornando-se cada vez mais difícil a sua prática. Para esta conversa, conto desde já com duas extraordinárias convidadas, a quem agradeço e que passo desde já a apresentar. Em primeiro lugar, temos a Cláudia Galhós, que escreve sobre artes performativas no Semanário Expresso, foi editora do suplemento semanal Artes de Palco, do programa Magazine, do Canal 2 da RTP. Desde 1994 tem trabalhado e colaborado em diversos jornais, sites, rádios e revistas em Portugal e no estrangeiro. Tem também livros publicados no campo da ficção, nomeadamente Os Sensualistas, o primeiro livro da trilogia ao rock, ao que sucedeu O Conto de Verão, em 2002, e O Tempo das Cerejas. Tem diversos contos publicados em coletâneas em Portugal e no estrangeiro e textos sobre teatro e dança em publicações portuguesas e estrangeiras, algumas delas apresentadas em conferências ou no âmbito de ações de formação e seminários dedicados à escrita sobre as artes performativas. Nesta área editou, em 2006, pela Assírio e Alvim, o livro Corpo de Cordas, 10 anos de companhia Paulo Ribeiro. Depois temos a Dora Santos Silva, que é professora auxiliar da nova FCSH, a Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, do Departamento de Ciências da Comunicação. A Dora é licenciada em Ciências da Comunicação, mestre em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias e doutorada em Mídias Digitais. É autora do livro Cultura e Jornalismo Cultural, Tendências e Desafios no Contexto das Indústrias Culturais e Criativas. A título profissional, colaborou como jornalista em diversas publicações e continua hoje a colaborar com órgãos de comunicação social no desenvolvimento de projetos de conteúdos editoriais, criativos e multiplataformas em ambiente académico. É coordenadora do Observatório de Inovação nos Mídias e das Indústrias Criativas, investigadora integrada do IC Nova, da Universidade Nova de Lisboa, coordenadora editorial do projeto de comunicação de ciência e cultura, mais Lisboa, e coordenadora da pós-graduação Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas, também na nova FCSH. Obrigado desde já por estarem aqui, por terem aceito este nosso convite. E, portanto, eu iniciava esta nossa conversa. Há poucos dias estava, algures, a rever o filme All the President's Men, de 1976, um clássico, sobre o célebre caso Watergate, que foi desvendado pelo Washington Post, nós sabemos do que é que se trata, e que me levou a pensar nesta conversa e no mote que poderia arrancar com esta conversa. E o filme levou-me a pensar em tempos. E quando eu falo em tempo, ou no conceito de tempo, falo numa espécie de dicotomia. O tempo para se fazer o tipo de jornalismo de que falamos, cultural e de investigação, e o tempo que nos é providenciado para trabalhar. Isto é, falar de jornalismo, de investigação e de jornalismo cultural implica hoje falarmos deste paradoxo entre o tempo que precisamos para este jornalismo, que este jornalismo precisa, e o tempo da sociedade em que vivemos, tão acelerada e tão efêmera. Eu deixo esta pergunta às duas e depois seguiremos. Obrigado. Há uma ordem Cláudia, de resposta. Se quiseres começar. Cláudia é o C e depois o D. Exato, vou por ordem alfabética, começo eu. Pronto, essa questão é uma questão fundadora e que acho que está connosco muito atualmente, mas eu acho que é importante começar por clarificar que o meu testemunho é enquanto especialista das artes performativas e, portanto, o jornalismo de investigação é todo um outro território que se calhar não é aquele que eu pratico. Eu diria que o meu tempo de investigação é o facto de, felizmente e com muita sorte contra uma corrente, eu poder dizer que trabalho sobre esta área desde 94.
E esta extensão de tempo é uma coisa muito rara. Aquilo que eu escrevo sobre espetáculos, sobre performances, faço entrevistas a artistas, já fiz mais em sentido de investigação para grandes trabalhos, faço menos nos últimos tempos, e portanto, em termos da minha prática, eu diria que não sou a pessoa que viva esse constrangimento ou uma mudança desse paradigma na sua prática cotidiana. Agora, é evidente que, conhecendo, comecei no Blitz, passei pelo Independente, escrevi sobre política cultural no Diário Económico, fiz crítica de dança no Público, pronto, já escrevi para vários sítios, e conheço mais ou menos o ecossistema. E é verdade que o jornalismo que temos hoje não tem nada a ver com o que havia nos anos 90. Também, eu acho que o paralelismo é muito claro em relação, por exemplo, àquilo que eu converso muito com os artistas, que o tempo que eles têm para criar um novo objeto artístico performativo está muito reduzido em relação àquilo que eles tinham nos anos 90. Tinham 4 meses ou 5 meses para criar uma peça, hoje em dia têm 1 mês. Pronto, e realmente o jornalismo de investigação, esse que traz esses grandes casos, para já, na cultura, tu falaste num exemplo muito emblemático, que no fundo é mais comparado agora àquelas plataformas internacionais de grandes grupos de jornalistas que revelam aqueles grandes escândalos, não é? Cláudia, mas só fazendo um parênteses, não sentes hoje maior pressão em ter as coisas feitas mais rapidamente, por exemplo, em termos de deadlines? No meu caso, não, porque eu trabalho muito com agenda, eu trabalho muito a partir daquilo que vai estrear e escrevo menos, já escrevi mais, trabalhos de investigação ou de recolha, de reportagem, de espetáculos. Isso também tem a ver com, no caso do Expresso em particular, eu escrevo para a revista e para dentro da revista para a área especializada de teatro e dança. Portanto, ela claramente tem um objetivo que é que dê algumas pistas e que faça uma escolha com pensamento crítico sobre, dentro de tudo o que está em cartaz, sobre o que é que se escreve. Agora, o próprio Expresso tem um online, tem o diário, tem múltiplas outras plataformas, mas eu tenho sou um trabalho especializada sobre esta matéria. Portanto, na minha prática em concreto não houve grande alteração, mas acho que sim, que há uma voracidade na produção de conteúdos, que o jornalismo já não tem a sua viabilidade económica como teve nos anos 90 também, e em que toda a deontologia que eu aprendi na faculdade e no Sindicato de Jornalistas, até no CEJOR, que é ainda um centro de formação de jornalistas, e em que é um serviço público e que poderia ser um serviço público vivendo de umas receitas de publicidade sem ter que ser refém dessa troca, porque havia muita procura de publicidade e tudo mais, que hoje em dia isso é muito mais precário, pronto, o jornalismo também está, tanto que houve agora um apoio do Ministério da Cultura de 15 milhões para a comunicação social, não é por acaso, é porque realmente há também um momento particular de viabilização autónoma, independente e de crise da comunicação social tradicional. O facto de vocês existirem como comunicação social independente, num sentido que eu quase associo às estruturas independentes de artistas, acho que é um sinal também de que realmente as coisas estão a mudar. E esse espaço para jornalistas de cultura, de investigação, mesmo jornalismo de investigação já é uma coisa rara, acho eu, nos meios de comunicação convencional, porque as pessoas têm que produzir. Há ainda algumas réstias dos grandes jornalistas que ainda mantêm, excepcionalmente, uma figura de grande repórter ou isso, que tem
esse papel. Há muito menos espaço para isso, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Pelo menos é interessante pensar que, como tu disseste, que eles têm esse papel que hoje em dia é quase um privilégio, ter esse lugar de destaque e de tempo, não é? Sim, mas eu penso nos grandes repórteres e aqueles que me vêm à mente que são ou pessoas com um grande estatuto enquanto fazedores de opinião, como uma Clara Ferreira Alves, que nem é grande repórter, é uma colunista que faz grandes reportagens, pronto, ou grandes repórteres de jornais, eles têm mesmo essa definição. E fazem trabalhos de fundo. E eu acho que são realmente profissões em vias de extinção. Aliás, mesmo o jornalismo também acho que para lá caminha. O grande repórter é mesmo um profissional em vias de extinção. De qualquer forma, tanto no público conheço muito bem como no Expresso, há jornalistas especializados em cultura da casa, porque eu sou colaboradora externa, que fazem reportagens e investigação, mas já não é certamente com o tempo que tinham para fazer há uns bons anos atrás, e cada vez são menos, portanto têm que responder a mais, e têm que responder a mais plataformas, e têm que responder a tempos cruzados, coisas de longo fogo, que vão fazendo enquanto vão fazer coisas de pequeno fogo. Antes, se calhar, os jornalistas estavam a fazer só esse trabalho de investigação. Eu acho que hoje ninguém está só a fazer isso. Dora. Isso é uma grande mudança. Esse Ricardo, eu vou contar antes uma coisa aqui para quebrar o gelo. Eu quando vi o título, eu estou tão embrenhada nas coisas da faculdade, que quando vi o título Cultura e Investigação, Parentes Pobres do Jornalismo, eu pensava que era investigação académica. Porque, de facto... Mas a verdade é que também a investigação académica não tem lugar nos média e deveria ter. Os investigadores produzem coisas fantásticas, além do conhecimento, não é? E há muitos projetos de cultura muito bons, mas que, por culpa dos investigadores, também não vêm cá para fora. Agora, falando da investigação, do jornalismo de investigação, eu acho que, ao contrário da cultura, eu acho que o jornalismo de investigação é verdadeiramente o parente pobre. Porquê? Porque não há dinheiro neste momento. Não há dinheiro para nada. Porquê? Porque o jornalismo de investigação não é fazer uma reportagem, não é? Eu lembro-me que quando comecei a licenciatura em jornalismo, na Nova, no teu caso, Ricardo, foi mais tarde, eu comecei em 96, claro. E eu tinha um professor mítico, que era o professor Nelson Traquina, em que ele nos aguçava verdadeiramente a vontade de fazer jornalismo de investigação. Portanto, ele passava a cadeira a falar de casos de jornalismo de investigação e da importância que isso tinha para a democracia. Eu, infelizmente, nunca fiz jornalismo de investigação na minha carreira. Nunca houve condições para fazer. E como eu, haverá muitos jornalistas que não têm esse privilégio. Porquê? Porque o jornalismo de investigação demora meses, semanas, a ser bem feito. A equipa tem que estar alocada, não é? Não pode estar a fazer isto às vezes. E embora a investigação dê muita credibilidade a um órgão de comunicação social, neste momento os órgãos de comunicação social têm estruturas tão pesadas que o jornalismo de investigação é o primeiro a ir embora. Não é? E eu acho que a solução para o jornalismo de investigação, até porque eu acho que é extremamente relevante, e as pessoas querem jornalismo de investigação, eu acho que a solução passa por consórcios de jornalistas, como já há lá fora. E há cá, com portugueses. Claro. Consórcios de jornalistas de investigação, em que, em vez de trabalharem, isto é, para um órgão de comunicação social, trabalham por projeto. E esse projeto é financiado. É? Portanto, isso é uma boa solução. Ou então, também, acho que há bom jornalismo de investigação nos meios independentes. Os meios independentes têm custos muito mais reduzidos, não têm estruturas muito pesadas, não é? E também podem entrar nesta lógica do single subject model, ou seja, uma reportagem acabou, é uma história, portanto não tem aquela necessidade de estar sempre a atualizar,
Não é? Portanto, enquanto a SIC, por exemplo, tem um grande repórter, que é o Pedro Coelho, que por acaso é meu colega, mas tem também todas as outras coisas que decorrem da atualidade. Ora, e se o jornalismo independente já houver projetos só de jornalismo independente, como há em Portugal, por exemplo, estou a lembrar-me da revista Divergente, mesmo que publiquem uma peça por ano, ou uma peça de 6 em 6 meses, se conseguirem viabilidade financeira, está ótimo, não é? E nós conseguimos ter acesso ao jornalismo independente. Portanto, de investigação. O que eu acho é que o jornalismo de investigação começa a ter pouco lugar nos órgãos de comunicação social tradicionais. Era Não isso só... que eu ia... Sim. Era isso que eu ia, por acaso, perguntar. Era uma pergunta que eu tinha mais para a frente e era precisamente se vocês achavam, mesmo o jornalismo cultural, que nós sabemos que perdeu espaço, sobretudo em número de jornalistas, e eu ia-vos perguntar justamente isso a seguir, mas podemos ir por aí, aliás, se achavam que quem é que teria mais protagonismo no futuro, eventualmente, se seriam os grupos tradicionais, sobretudo os meios mais tradicionais e maiores, e que deveriam reforçar o apoio a este tipo de jornalismos, por exemplo, de cultural, mas de investigação também, ou se, na verdade, o futuro pronuncia que está mais nestes meios alternativos, nestes novos meios, haver um maior destaque e aí haver uma maior independência também face a grupos económicos e a certos interesses. Oh, Ricardo, a questão é, saltando agora para a cultura, não é? Sim, é que a cultura, ao contrário do jornalismo de investigação, pode ser feito por muita gente, não é? Não só por jornalistas profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? A cultura é muito apetecível para toda a gente. E, portanto, nós temos vários projetos a que podemos chamar média comunitários. Isto é, não são órgãos de comunicação social, mas são sites que existem e que têm uma abordagem jornalística. Okay? Ou seja, respeitam o código deontológico e publicam notícias, até fazem entrevistas. Se calhar não tão bem, obviamente, como um jornalista profissional, mas que às vezes acabam por colmatar algumas necessidades do mercado. Porque a questão é que os órgãos de comunicação social generalistas não têm staff, não têm equipa suficiente para cobrir tudo o que é importante na cultura. Não é? E, portanto, é muito fácil ficarem-se pela agenda. Eu lembro-me há uns anos, eu estava a falar com... Como é que ele se chama? Com o Caspar Llewellyn-Smith, que na altura era o editor, o Head of Culture no The Guardian. E isto para aí em 2014 ou 2015, já não me lembro. E, portanto, ele dizia na altura que os grandes concorrentes do The Guardian não eram os outros jornais. Os grandes, na área da cultura, não é? Não eram o Independent, não eram outros. Nem o New York Times, que era a nível internacional. Os grandes concorrentes eram os blogs, na altura estávamos na era dos blogs, eram os blogs de especialistas ou daqueles curiosos que se dedicavam tanto a desconstruir uma expressão artística, não é? Imagina um blog só sobre música clássica. Não é? Bom, obviamente. É óbvio que leitores interessados em música clássica vão beber àquele blog, porque o Guardian não teria condições para estar a fazer a cobertura jornalística de tudo o que dizia respeito à música clássica. E, portanto, eu acho que aqui isto também vai acontecer em Portugal. Isto é, os órgãos de comunicação social generalistas têm que cobrir a cultura, cujos valores de notícia, não é? São próprios de um órgão de comunicação social. São os espetáculos mais importantes ou aqueles que são dirigidos por X e Y. Agora, algumas estratégias editoriais já vão no sentido contrário, que é dar a conhecer novas realidades, o que é ótimo. Mas se nós queremos ter realmente uma cobertura jornalística da cultura especializada, então nós precisamos também de órgãos que só se dediquem a isso. Que consigam uma cobertura mais aprofundada. E isso, obviamente, que pode ser feito pelo jornalismo independente, como a Gerador, não é? Ou então pelos média comunitários que, não sendo órgãos de comunicação social, eu repito, muitas vezes colmatam aquelas necessidades, por exemplo, da cultura proximidade. Imaginem, há um evento ali na esquina
que se calhar não chegou aos órgãos de comunicação social, mas as pessoas sabem e eles vão fazer a cobertura. Portanto, eu acho que é mais por aí. Agora, o que eu acho, e a Cláudia vai dizer a mesma coisa, o que eu acho é que quer os meios de comunicação social tradicionais, quer os meios de comunicação social independentes, estão muito dependentes da agenda. E continuam a estar muito dependentes da agenda. Isso parece uma coisa incontornável. E mesmo as críticas já não são bem críticas. Portanto, as críticas já não são aquelas críticas em que conseguimos realmente fazer uma desconstrução estética, não é? Conseguimos realmente, ou seja, em que o crítico nos ajuda a desconstruir a obra. Não, muitas vezes são reviews, são tipo orientações, olha, vá ver, não é? Portanto, há muita coisa a acontecer na cultura. Aliás, era justamente isso que eu ia perguntar e acho que... Eu concordo e discordo de muita coisa. Claro, mas agora, eu deixo-te cá falar, mas juntava só esta ideia, que era uma ideia que eu também tinha. O jornalismo cultural, podemos falar intrinsecamente do seu caráter reflexivo, dessa ideia de crítica, não é? Que pode estar implícito ou não. E eu justamente ia-te perguntar, Cláudia, sobretudo tu que estás habituada aos espetáculos ao vivo, essa ideia de crítica está lá, não está lá? Tu sentes que há hoje em dia uma maior abertura e é por isso que há um afunilamento daquilo que as pessoas acham que é crítica e que por isso muitas vezes se diz que já não existe crítica, ou se há uma imparcialidade ou um amiguismo também, porque é um país pequeno e porque há muitos espetáculos e conhecemos os artistas. Conta-me. Eu começo por dizer que em relação à crítica, ainda há pouco tempo concordei participar, ser entrevistada há dois artistas, o David Marques, coreógrafo, e o Tiago Cadete, que anda entre o teatro, as artes visuais e a dança, fizeram um site que é o Critique, e estão a entrevistar várias pessoas e entrevistaram-me a mim. E eu acedi a falar sobre isso, que é uma coisa que eu já estou farta da conversa e já estou farta de a discutir. E que me custa porque há muitos equívocos e ignorâncias sobre o que é crítica e entendem como textos efetivamente de apresentação com algum conhecimento especializado de quem está a escrever como textos de crítica, que não são de todo. E eu ouço frequentemente este equívoco e por isso perguntarem, porque crítica quase já não existe. Crítica está quase desaparecida da comunicação social. Está desaparecida, não é que eu acho que tenham querido acabar com a crítica, está porque os tempos mudaram, porque o espaço livre para se escrever e para haver opiniões a posteriori sobre objetos, agora falo das artes vivas, que já aconteceram, que as pessoas já não vão poder ver, está bastante mais reduzido, e porque toda a nossa lógica e tudo o que produziu os intelectuais, que eram vozes indiscutíveis de opinião académica fundamentada, faz parte de um século dos intelectuais, que a própria revolução dos próprios objetos artísticos que questionaram muito das fórmulas mais fixas, académicas, dos códigos reconhecíveis, também vai derrubar muito, porque nós estamos a falar de um debate de ideias muito mais complexo e muito mais que, quando toma a forma de crítica naquilo que são hoje os meios de comunicação social, muitas vezes toma a forma, que eu acho que tem a ver com o que a Dora diz, e quando toma a forma de mais de uma indicação de quer consumir ou não quer, aconselhamos a consumir ou não aconselhamos a consumir. E, portanto, este é o espaço que temos, mas também não é só uma mudança da comunicação social, é uma mudança também de todos os fundamentos da sociedade e da própria natureza dos objetos artísticos e da sua legitimidade, do que os fundamenta. Pronto, e portanto eu não tenho como reduzir a questão a uma... Se ele desapareceu muitíssimo, mas não é só, não é porque há mais amiguismos, não é por isso, a questão é muito mais complexa e a natureza das próprias obras artísticas fazem com que tudo isto se torne também muito mais complexo e portanto, eu pessoalmente tenho muitos problemas em
em reduzir um espaço de debate e diálogo com os objetos artísticos e com os artistas a um texto que queira dizer se é consumível ou não. Por outro lado, e ligado com isso, não é só a crítica, é o espaço da cultura reduziu bastante na comunicação social tradicional. Nos anos 90, quando eu começo a escrever, havia muito espaço para... Eu vou-me remeter mais para a minha área de especialidade, que ainda por cima é uma área menos refém de ser apreensível como objeto, não é? Também tem esta particularidade, que são o teatro e a dança. Porque no cinema, na música e na literatura há sempre uma mercadoria trocada, mais artística ou mais de indústria cultural, e no meu caso, tirando as grandes produções que são realmente de massas, a maior parte é muito mais um território de questionamento, troca e de experimentação, que é aquilo que me interessa. Mas nessa altura, nos anos 90, havia um grande espaço para crítica, mas também para grandes entrevistas, grandes trabalhos. Eu lembro-me de fazer trabalhos em que entrevistava imensa gente e que produzia depois textos que colhia, visitas a ensaios, acompanhamentos de criações, e depois e fazíamos essa coleção toda. E havia pessoas a fazerem em vários meios de comunicação. E nós, este ano, o Diário de Notícias passou online e tem uma edição ao sábado. O Jornal de Notícias e a TSF ouve-se que a qualquer momento são cada vez mais as notícias de que estão com dificuldades de sua viabilização económica. E, portanto, são estes meios de comunicação, por muito que tenham uma missão não é pública, é uma missão, tem uma missão, ainda assim há subsistência. Houve uma fase em que se pensou que os blogs viriam complementar isto. Eu acho que já se percebeu, não é com os blogs. Acho que estes meios de comunicação independentes estão a ter alguma resistência, persistência, seriedade e capacidade de fazer um trabalho em continuidade que está a dar credibilidade, que é interessante. Não sei o futuro, não o adivinho, mas estamos reféns da agenda, mas também sempre tivemos, porque o jornalismo sempre se fez de agenda. Agora, entre critérios editoriais que tentam anunciar e detectar, identificar novas vozes, ou aqueles que também dão visibilidade a já nomes reconhecidos, eu já assisti às tendências. É uma questão de modas, porque é tão de estratégia de colher retorno, propagar a dizer nós somos aqueles que descobrimos as novas modas, os novos nomes, the next big thing é este, e isso é uma coisa que também por si é contestável ter só essa alerta, como é ir só para aqueles que são seguros e são os incontornáveis. Eu acho que as coisas são muito mais diversas do que isso, o panorama é muito diverso, felizmente muito rico, nós não conseguimos dar conta da agenda. Nos anos 90 eu acho que quase conseguia, mas que hoje em dia realmente a diversidade de criação artística é de um tamanho que não é praticável no jornalismo. Eu queria só comparar isto também com uma linha de história que também a própria política cultural faz, e nos anos 90, quando temos aqui uma fase entre 94, Lisboa, capital europeia da cultura, 98, a Expo 98, há um grande investimento na cultura, e é um momento em que nós temos um ministério que começa realmente a organizar concursos para apoiar artistas independentes e tudo mais. E nós temos, neste momento, felizmente, uma dinâmica artística brutal, com uma diversidade de criadores, e o Ministério da Cultura não conseguiu acompanhar isto. E, portanto, está sempre em déficit. E está num déficit até em crescimento. E, portanto, realmente a realidade da dinâmica artística, pelo menos da minha área,
que eu assisto é extraordinária. Sempre foi, mas tem-se estado a renovar de uma maneira extraordinária. E a comunicação social não dá conta. Mas também o próprio retorno e o discurso de valorização que os nossos governos têm de valorização do que existe também está aquém. E, portanto, quando tens um governo que não tem uma valorização pública e que não inscreve na sociedade civil a importância da cultura, e que se viu agora com esta crise, com tudo aquilo que a Alemanha deu à criação independente, aos artistas, que investiu e que deu de retorno, mesmo Espanha, com os problemas que têm tido, comparado com Portugal, em termos percentuais, já fazendo as devidas comparações por habitante, por metro quadrado, é vergonhoso. E, portanto, se temos um governo que também não faz da cultura, não pronuncia uma defesa pública da cultura, depois também eu acho que é um bocadinho difícil que se faça nos outros lados. Eu gostava só aqui de pensar um bocadinho no que a Cláudia disse. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a cultura ganhou imenso espaço nos meios de comunicação social. Não há tempo para a fazer. Ou seja, porque se pensarmos no papel, é óbvio que há muito menos espaço, mas muitas outras edições também perderam espaço no papel. Muitas outras secções. Mas há trânsitos de secções. Por exemplo, tu tens hoje em dia a economia e a sociedade e... Claro. Que não Dora, eu juntava precisamente só dois parênteses a isso que acho que podem ser também boas perguntas nesse sentido. Aquilo que também estávamos a falar era de haver um afunilamento, pelo menos é o meu entendimento daquilo que estávamos aqui a falar, é de haver um afunilamento de certas áreas e de haver menos espaço para outras. E a minha segunda pergunta era, relativamente a isso, o online não pode dar mais espaço, ou seja, se calhar a cultura perde espaço no papel, mas pode ganhar no online. E ganham muito. Até não tem limite de caracteres, por exemplo, que é uma coisa que jornalistas sabem perfeitamente a guerra que é muitas vezes. A cultura ganhou muito espaço, não é? E nós podemos ver peças e peças e peças e peças que são publicadas na secção de cultura no online dos jornais, mas a questão é que essas peças, se nós formos a ver, 70% ou 80% são takes da Lusa, portanto, não são produção própria dos jornalistas. Claro. Okay? Claro. E, portanto, aí, de facto, há muito mais espaço para elas, mas não são dos jornalistas. E depois, também se gasta muito espaço com previews, não é? Vai acontecer isto e aquilo. Pronto. Agora, se pensarmos em espaço de qualidade, sim, a cultura perdeu muito espaço de qualidade. Era isso que estamos a falar, sim. Não é? Perdeu imenso espaço de qualidade, não só por aquilo que a Cláudia já tinha dito, da crítica, não é? Mas porque também parece que hoje não há lugar aos artigos, a reportagens, ou a grandes entrevistas, ou aos artigos reflexivos sobre a cultura. Eu vejo muito poucas reportagens sobre cultura em Portugal. Não vejo. Agora, com a pandemia, foi muito o impacto da pandemia nos artistas X, Y, claro. Etc. Okay, tudo bem. Mas artigos backgrounders, não é? Ou seja, em que se explica. Eu até vou chegar ao básico. Por exemplo, eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos. Eu nunca mais me esqueço que em 2015 o artigo mais lido em toda a internet, porque há um ranking que o faz, artigo jornalístico, não é? Esse artigo jornalístico era um artigo backgrounder, era um backgrounder da The Atlantic, da revista The Atlantic. Demora 30 minutos a ler. Foi publicado online. Eu sei qual é o artigo. Pronto. E o artigo chama-se, acho eu, já não me lembro muito bem, é What ISIS Really Wants, que era o autoproclamado Estado Islâmico. Foi o artigo mais lido. O que é que isto nos diz? Que as pessoas precisam de compreender e querem compreender o que se passa no mundo. Não é? E eu acho que a falta de artigos semelhantes a este, não é? Não estou a falar de explicadores pergunta-resposta, mas artigos que possam desconstruir a importância da cultura e da arte na sociedade, não existem. E, portanto, também há muita iliteracia artística. Não é? É quase como, por exemplo, porque é que nós havemos de exigir que as pessoas, que o grande público goste de uma obra de arte conceptual ou de arte contemporânea? Ninguém lhes explica o que é
não é? Ou seja, há muita coisa sobre cinema e toda a gente fala das séries e portanto, isto está muito no nosso cotidiano, mas se formos a uma exposição numa galeria, ou se até formos ver uma peça de teatro, isto já não há esta conversa, não é, no cotidiano sobre a peça de teatro ou sobre a obra de arte. Mas, ora, desculpa interromper-te, há aquela célebre frase de um teórico alemão, o Tobias Purser, que diz que todos entendam e que os eruditos respeitam. Em relação ao jornalismo cultural, tu achas que há um bocadinho este estereótipo, mesmo dos próprios leitores, de acharem... O jornalismo cultural, aliás, ainda sofre deste estereótipo de ter que decidir o que é válido ou o que é que não é válido culturalmente naquele quadro de valores, naquela época? Bem, é assim, aí já estamos a entrar na área da crítica novamente, não é? Mas atenção que hoje, quando falamos de cultura, já não falamos só de cultura. É? Aliás, em todo o mundo já se fala do setor cultural e criativo. As coisas mudaram muito. Não é? E, portanto, de facto, a validação dos críticos em relação às áreas artísticas tradicionais, teatro, dança, portanto, todas aquelas consideradas expressões artísticas, ainda rodam muito nos circuitos tradicionais. Agora, se calhar não vemos isso nas artes mais contemporâneas, por exemplo, com a videoarte, não é? Não vemos isso. O que eu queria dizer é, na ausência da crítica, o próprio jornalista passa a ser um validador. Se escrever sobre um artista X, passa a dar-lhe esse destaque. E ele pode até não ser reconhecido pelo público como tendo esse destaque a priori. Era isso que eu queria só dizer. Eu acho que temos que ir além disso. Ou seja, antes de apresentarmos o artista, não é? E o jornalismo cultural foca-se muito no artista, como é óbvio, ao protagonista. Se calhar podemos tentar focar-nos mais no processo criativo do artista, para que o público entenda por que raio é que aquela obra é considerada uma obra de arte. Não é? Quantas vezes, isto parece um clichê, não é? Mas quantas vezes eu vou ao Museu Berardo, ou vou a um sítio qualquer, ou vou ali, passo por uma vila e vejo aquela instalação do Bordal II e há sempre pessoas a dizer, mas isto a minha avó também fazia, isto não é nada arte, isto é tudo. Ou seja, se calhar as pessoas precisam de perceber porque é que aquilo é uma obra de arte. Eu acho que tem que ver mais com a literacia artística, tal como a literacia mediática e literacia tecnológica. Portanto, se há esta vontade das pessoas dominarem a tecnologia, porque é muito importante, ou de dominarem, ou de conseguirem, por exemplo, agora fala-se muito em literacia mediática por causa da identificação das notícias falsas e da desinformação. Porquê é que não podemos promover também a literacia artística? Não é? Para que as pessoas consigam compreender o que é uma obra de arte, ou porque é que aquilo é importante. Eu acho que automaticamente também vão começar a reconhecer a importância da cultura e da arte e da criatividade nas suas vidas. Não é? Acho eu. Não sei, Cláudio, o que é que tu pensas? Eu ia dizer que em termos de legitimar, eu lembro perfeitamente quando até isso surgiu muito nos anos 90, pronto, nas artes visuais, inclusive, pronto, vem das novas vanguardas, não é? Quando o Duchamp põe o urinol portanto, há um debate sobre o que é que legitima o objeto artístico que tem a ver também com a própria mudança das características que informam o que é um objeto artístico. Nas artes visuais, isso foi muito debatido no início do século passado, com o que é que constitui um objeto artístico. O Duchamp, para o urinol no museu, é o facto do seu contexto ser apresentado no museu, é o facto de o Duchamp assinar a obra de arte, ou é o facto de o crítico escrever sobre. Hoje em dia, e nessa altura, realmente havia muita crítica e muita escrita, mais para o meado do século, com o pós-modernismo, sobre as artes vivas, as artes performativas. E aí eu lembro precisamente o Steve Paxton, que é um coreógrafo extraordinário, um bailarino extraordinário, da Judson Dance Theatre de Nova York, que fez a grande revolução dos anos 60, várias vezes esteve cá, e ele conta a história de que toda aquela revolução que ele e mais o Yvonne Rainer,
quando morreu a Trisha Brown, uma série de coreógrafos, artistas visuais e músicos, o John Cage, evidentemente, fizeram naquela altura, tinha a ver também com o facto de eles terem encontrado na comunicação social da altura um interesse e uma vitalidade que lhes deu um eco, que eles realmente foram inscritos na história. E agora, a posteriori, surgem inclusive novos nomes de artistas que estavam a fazer. Há um japonês que estava em Nova Iorque, agora não me recordo o nome, que fez na mesma altura exatamente um trabalho, performances duracionais, por exemplo, estar um ano inteiro a entrar numa sala, todos os dias ele picava ao ponto, entrava, picava ao ponto para sair e durante um ano ele fez isto. E isto não teve grande eco na comunicação social na altura e, portanto, ele não existe na história nem da performance art, nem da performance. E foi revalorizado e ressurgiu agora, já neste século, com um historiador e curador que vai dar conta, e inclusive ele já esteve também em Portugal, no Maria Matos, quando havia mais alternativa, e portanto, ou seja, aquilo que valida, e hoje em dia, neste momento nas artes performativas também, e que é um grande debate que existe, e é um debate sério, é porque aquilo que está a validar são os programadores de poucos teatros em Portugal que têm uma hegemonia quase absoluta de ditar o que é que é válido para as pessoas verem e não verem. O jornalista no meio disso, ou o crítico, que quase não existe, e o espaço que é dedicado em canais que, como a Dora precisamente estava a dizer, que é a grande diferença, que não tem uma inscrição pública, como tinham os jornais nos anos 90, porque eles não nos fazem parte da vida e está tudo muito mais fragmentado. E existe muito mais, mas não nos acompanham no cotidiano como acompanhavam antes, por muito que tenham esse espaço. Existe para quem o procura, não é? Existe para quem procura e existe em comunidades muito fragmentadas e particulares e que já dominam. Depois há toda uma série de estratégias. Pronto, que a legitima para mim é este debate que está a haver, que são os programadores, que é uma realidade relativamente recente em Portugal e que de repente não são assim tantos e têm muito poder nas mãos, e isto é muito... merece muito pensamento, e não havendo muito jornalismo de cultura com trabalhos de fundo, tudo isto passa e existe ao nível do funcionamento das coisas e não há uma reflexão crítica realmente inscrita publicamente sobre isto que se passa. Passa-se a nível de pessoas entendidas, pessoas que acompanham, em debates, em discussões e pouco mais. Por outro lado, agora escapou-me a segunda parte do que eu ia dizer, mas tinha a ver com qualquer coisa que a Dora tinha dito e que eu achava que fazia sentido, eu estava... E agora não se quiseres, eu queria seguir, Dora, e queria te perguntar, por acaso eu acho que estás... exato. Ia-te perguntar, ainda assim, tu como docente até coordenas uma pós-graduação que é Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas. De alguma forma esta pós-graduação vai neste sentido também de reforçar algumas destas questões e da importância do jornalismo cultural, do jornalismo que trata o objeto artístico? Bem, assim, a pós-graduação é mais vasta que o jornalismo. Aliás, o jornalismo é só uma cadeira, não é? Claro. A comunicação de cultura envolve muito a comunicação que as infraestruturas podem fazer para envolver os públicos, não é? Que hoje passa muito pela digitalização, pela inovação digital. E, aliás, isto na pandemia até se viu, porque tivemos grandes exemplos, o MoMA, o Tate e aquele projeto muito, muito interessante aqui em França, que é como é que ele se chama? O Culture Spaces, que é aquele projeto que está a fazer experiências imersivas com trabalhos de Van Gogh e Klimt, com videomapping e tudo isso. Exatamente. Portanto, e eles há muito tempo que já apostam na comunicação de museus ou de artistas de forma imersiva, não é? E muitas vezes no espaço público virtual, não é? Ou seja, para envolver as pessoas antes de forma a levá-las depois ao museu e outras infraestruturas. E, portanto, eu acho que isso é muito importante. A comunicação de cultura acaba por quebrar alguns estereótipos do tipo... É muito engraçado, porque há coisas que nós não temos ideia, mas houve um grande estudo
sobre o que é que, no Brasil, sobre o que é que as pessoas acham dos museus, ou seja, a que é que associam os museus, e a maior parte das pessoas associa os museus ao passado. Ao passado, a artefactos, portanto, a coisas que já não interessam. E a verdade é que os museus têm de ter uma comunicação ativa com o território, não é? Porque os museus fazem parte de um território e vão muito além do mero acervo de objetos que estão lá expostos, não é? Aliás, a tendência hoje nem é os objetos falarem por si, é nós precisamente adicionarmos contexto aos objetos para os utilizadores compreenderem a importância desses objetos. E, portanto, eu acho que a comunicação de cultura também sofreu muitas transformações, porque antes da internet era apenas o press release, portanto, tínhamos o press release para os jornalistas eram os únicos intermediários, na verdade, e os críticos eram os únicos que validavam, legitimadores, como a Cláudia estava a dizer. Mas hoje, com a internet, nós vemos exposições no Facebook, no Instagram, em todo lado. Portanto, eu acho que esta coisa do jornalismo de agenda também tem de, não é acabar, mas tem de se transformar. Ou seja, há muito mais, isto é, por exemplo, se um site qualquer ou uma pessoa no Facebook anuncia uma exposição, ou a própria companhia de teatro anuncia qualquer coisa, o trabalho dos jornalistas não deve ser só anunciar essa coisa também. Não é? Tem que dar um follow-up. E eu acho que isso ou seja, dar um follow-up, não é só fazer o serviço básico. Até porque, na verdade, não sei se concordam, mas uma coisa que sinto é que muitas vezes, se um evento já está anunciado em tantas plataformas, fazer esse trabalho de agenda é como se estivesse a replicar uma coisa que já toda a gente sabe a que dia e a que horas é que pode ver esse mesmo espetáculo. É assim, com todas as plataformas onde existe já. Sim, mas eu acho que os médias têm de fazer isso também, não é? Até porque há muito público que não acede a essas plataformas. Mas têm que fazer mais do que isso, não é? Eu sou fã da Cláudia Galhós, eu leio muito a Cláudia Galhós e a Cláudia... Então, eu resisto há muito tempo, é mesmo por insistência. Mas a Cláudia faz uma coisa que não é jornalismo só de agenda, não é? Ela faz muito mais. Não é? Entrevista as pessoas, reflete... cada vez mais fora até do próprio jornal, porque felizmente esse espaço, assim, com sou muito feliz e gosto muito de escrever para o Expresso, felizmente, mas é essa dimensão de uma pessoa sentir que vai mais fundo e que pode acrescentar mais, é muito mais nas minhas várias colaborações para muitos outros sítios, para jornais, para livros, para publicações e inclusive nessa dimensão do envolvimento do público, estavas a dizer, porque nas artes vivas realmente, pronto, um bocadinho é uma prática muito comum e eu acho que vem responder muito a uma necessidade de carência, precisamente nessa literacia cultural que tu estás a falar, é uma prática que já se tornou também para mim uma moda, que já começa a irritar, porque não há espetáculo que não a tenha, que é depois haver uma conversa com o público, ou uma conversa antes, ou, por exemplo, no Festival de Guimarães, o Guidance, há 10 anos eu faço um programa, mas que é um livro em que nem sequer... não é um texto sobre cada espetáculo, é um discorrer sobre todo o programa com interseções Cláudia, mas achas que os jornalistas das áreas da cultura estão, entre aspas, condenados a ter que procurar também estas alternativas para poderem explorar mais a fundo algumas destas dimensões de que falas? Eu não diria que estão condenados a ter que explorar. Eu diria que, felizmente, o universo é muito diverso e começam a surgir estas outras formas de pensar e de ativar um pensamento crítico ou pôr em diálogo intermediário. Eu vejo muito como intermediário, aliás, até por causa da questão da crítica, eu a posteriori dei-me conta de que mesmo quando escrevi crítica, eu sempre me vi como uma intermediária, alguém que intermedia o diálogo e abre portas de ligação, mas, por exemplo, isto começou a surgir logo no final dos anos 90, em que, e por acaso fui a vários festivais
em Itália e em Espanha, em que convidavam grupos de jornalistas especializados que faziam acompanhamento e iam produzindo pensamento e intermediando com os públicos, e os próprios festivais faziam os seus jornais com esta colaboração. E na altura dizia que era muito feliz porque, entretanto, em Portugal ainda havia muita coisa e muito para onde escrever nos jornais. E isso foi desaparecendo e foram surgindo as outras várias formas alternativas de publicações dos próprios artistas, dos próprios festivais, dos próprios teatros e livros. Eu comecei a escrever livros, o que tu falaste da Companhia Paulo Ribeiro de 2005 foi o primeiro. Eu já escrevi um sobre o espaço do tempo, já escrevi um sobre a Pina Bausch, já escrevi livros de ensaio, já escrevi ensaios para publicações, por exemplo, havia da Galiza, numa articulação entre a Universidade de Alcalá, o Centro Coreográfico Galego e o Teatro Mercat Le Flor de Barcelona. Pronto, quer dizer, felizmente há estas variáveis todas, porque o que não há, e isso não há hoje, eu não conheço em jornal nenhum em Portugal um jornalista que seja só jornalista, que seja especializado numa área específica de cultura, de artes performativas, artes visuais, música, e que se dedique só exclusivamente a isso e que seja pago como especialista a isso. Essa figura eu acho que não existe mesmo. E a dizer também, acho que é importante, o público tem feito algum trabalho porque eu até ainda ontem, por acaso, compro de vez em quando, compro sem passos de feira e compro de vez em quando, e eles tinham um artigo, 2 páginas, sobre uma experiência que um grupo de uma companhia contemporânea, o Chile Season, estão a fazer, que deram Exatamente. residência a criadores de música, dança, teatro, que estão em pesquisa. E aquilo é um projeto que não tem qualquer relação com o público, é fechado, de pesquisa interna. E o público deu 2 páginas a isso, portanto, que vai muito além de uma mera apresentação. O público tem ainda feito isso. Devo dizer, devo reconhecer isso. Mas é realmente esporádico. E é um jornalista cultural, que eu admiro muito, o Gonçalo Frota, que dedica-se muito ao seu trabalho e que escreve transversalmente teatro, dança, música e faz reportagens outras. Pronto. E essa é a existência. A nossa conversa já vai um bocadinho longa e eu se calhar ia terminar, mas antes disso, e só para deixar também esta última parte para poderem dizer de algumas coisas que queiram dizer, mas eu ia-vos perguntar, na verdade, quais é que são os desafios que se impõem para que estes tipos de jornalismo, na verdade falámos de vários tipos de jornalismo, possam ser mais apoiados e reforçados no futuro. Que papel é que eles podem ter e como é que eles podem ser apoiados? Não sei se têm alguma coisa a dizer sobre isso. Queres que eu comece, Cláudia? Pode ser que não tenha alguma ideia. Ok. É assim, é interessante, porque a Cláudia deu o exemplo do público e a secção de cultura do público é das mais rentáveis para o público. Certo. Okay? Portanto, é importante dizer... Há muita gente que comprou o público à sexta-feira, precisamente, tem o Y. E é verdade. E, portanto, por isso é que aquela coisa da cultura será parente pobre do jornalismo, e não é, porque na verdade é das mais rentáveis, mas deveria haver mais investimento e não há. Não é? Pronto. No The Guardian, a cultura também é a secção mais rentável. Portanto, parece que há aqui um equívoco. O que eu acho, mas isto não é só para o jornalismo cultural, é para todo o tipo de jornalismo. Especificamente para o jornalismo cultural, eu acho que os médios independentes podem ter aqui um grande papel. Okay? Como a Gerador, como a Shifter, como outros. Agora, no que diz respeito ao jornalismo em geral, eu acho que temos que repensar os modelos de negócio. Muito bem. E lá fora, portanto, quando eu falo lá fora, Estados Unidos, mas também países nórdicos, já se estão a testar modelos de negócio com sustentabilidade financeira.
Um deles é o modelo sem fins lucrativos. Okay? Portanto, há um exemplo muito claro nos Estados Unidos, que é o de Texas Tribune, que foi dos primeiros jornais a existirem enquanto associação sem fins lucrativos. O que é que eles fazem? Eles vivem de doações, de subscritores que fazem doações, e essas pessoas têm benefícios fiscais. Portanto, isto é um quadro normal. Não é? Nos países nórdicos também há muito a questão dos jornais financiados pelos leitores, não é? O crowdfunding. Inclusive houve o que eu acho que é o The Correspondent, que começou logo com lucro. Acho que conseguiu 1 milhão de euros, ou o que foi, ou não me lembro bem. E, portanto, eu acho que os modelos de negócio têm que mudar. E eu apostaria muito nos modelos sem fins lucrativos. Isto é, não há acionistas, não há aqui coisas, não há aqui interesses. Se houver lucro, é reinvestido na empresa, mas também, para isso, tem de haver contrapartidas. E, portanto, o Estado tem que criar uma situação especial para os mídias. Se os mídias são um serviço público, porque é que não hão de ter um estatuto especial? Não é? Há uns anos, o Filipe Alves, que é o jornalista do Diário, do Jornal Económico, ou do... Jornal Económico, é um dos diretores. Exatamente, é um dos diretores do Jornal Económico. Ele fez uma tese de mestrado, que depois até chegou a livro, muito interessante sobre fundações jornalísticas, onde ele falava precisamente sobre a ideia de tornar os média um serviço público com estatuto especial e, portanto, as pessoas que patrocinassem ou que apoiassem os jornais teriam benefícios fiscais. Só que isto depois perde-se muito porque há tantos interesses económicos nos meios de comunicação social que eu acho que grande parte dos acionistas ou do público ou quem é acionista do Diário de Notícias, acho que não está muito interessado em transformar os meios de comunicação social em entidades sem fins lucrativos. Mas eu acho que este é o futuro. E, portanto, o modelo de negócio é o futuro e acho que é aquele que vai dar mais credibilidade ao jornalismo. Pronto, acho que é o único... Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Quero dizer que eu fico muito feliz que haja esta visão de possibilidade de futuro. Acho que há muitos problemas de como é que se gere esta dimensão do serviço público que o jornalismo tem que ser, porque, por exemplo, agora quando houve esta injeção de 15 milhões de euros para a publicidade, ele foi distribuído sem diferenciar meios de comunicação que fazem o jornalismo de serviço público e outros que são altamente especulativos e bastante até condenáveis nessa missão. Mas eu acho que sim, acho que se calhar não são estes que existem, mas é uns novos que possam tirar proveito dessa figura jurídica. E acho que se calhar o tempo dos blogs, realmente, eu acho que já passou por aí, não é por aí que vamos estar, mas eu acho que esta persistência como vocês existem, acho que é o Fumaça também, que fazem jornalismo de investigação e que ganharam uma bolsa, um prémio que realmente os sustenta. Eu tenho esperança que, e vocês que são mais novos, que têm também outras formas de entender o mundo e de pôr estas coisas em relação, que encontrem um modelo sério, credível, persistente, que perdure e que viabilize o jornalismo. E eu agora disse uma coisa que eu acho que é chave, é que a cultura pode ser muito rentável como serviço público de jornalismo credível e sério. E pronto, e para já digo isto. Olha, iremos em busca certamente desses modelos em conversas como esta. Eu resta-me agradecer-vos. Esta foi a primeira destas conversas impróprias. Nós vamos ter mais e sobre outros temas dentro do jornalismo. Obrigado pelo vosso tempo e por algumas destas luzes que foram certamente importantes. Obrigado às duas. Obrigada. Obrigada.